Depois de termos aí todas essas presenças belíssimas, quando a Adinailson me disse que à noite Cássia Aguiar cantaria na abertura e que Andréa Bien cantaria no final, eu olhei para ele e disse assim: então eu posso cantar também? Aí ele disse: no final, depois que todo mundo foi embora, porque aí a gente corre, né? Fazer o quê? Bom, isso é porque ele é amigo da onça. É sempre com muita alegria que eu retorno a esta cidade, de corações tão queridos, tão ternos, tão amigos, e realmente o tempo passa, não é? A gente vai mudando a fisionomia, muda o número da roupa, muda a cor do cabelo, mas o amor continua cada vez mais pleno e mais belo. E a certeza de que estamos juntos, fazendo a nossa parte, estamos contribuindo para que o mundo seja melhor. E exatamente nessa busca efetiva é que nós temos a felicidade de vivenciar a 21ª edição do Encontro com a Cultura Espírita de Santo Antônio de Jesus, em que tem um tema que é um convite incessante para o nosso crescimento espiritual. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é o tema central e o tema da nossa palestra de hoje. E todas as vezes que pensamos em torno da perfeição, todas as vezes que pensamos em torno de nós mesmos, e todas as vezes que pensamos na relação que existe entre nós e a perfeição que devemos buscar, que Jesus colocou como referência decisiva o Pai Celestial, nós temos que encontrar uma via de adequação e de consolação para podermos avaliar essa distância que existe entre o que ainda somos e aquilo que devemos ser um dia. Porque a tomada de consciência das nossas limitações não deve nos tornar paralíticos ou paralisados no processo. Muito pelo contrário, deve nos dar a estimulação necessária para que possamos alcançar no dia a dia a condição dessa perfectibilidade que todos buscamos. Segundo o Livro dos Espíritos, esse progresso, essa evolução, essa perfeição, nós vamos encontrar através da educação. Obviamente que os espíritos superiores não se referiam tão somente ao nível educacional que diz respeito à instrução tão somente. Obviamente que se referia a essa experiência da construção do conhecimento que se dá de forma que possa unir a informação, o conhecimento, que tem como base a verdade, que foi tratado aqui no dia 7/10 pelo Marcel Mariano, quando, lembrando o Evangelho, falou sobre: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E associada a essa verdade, que é a base do conhecimento, nós buscamos a outra referência, o outro pilar, que diz respeito à moralidade. Porque sem a moral, nós estaríamos seriamente comprometidos, e temos visto de forma muito acentuada na história da humanidade o que o homem faz quando desenvolve bastante a inteligência e pouco a moralidade. Acabamos utilizando de forma indevida a nossa inteligência, gerando, portanto, uma distância maior, um abismo mesmo entre o lugar evolutivo que estamos e a referência do Pai Celestial em sua perfeição. E quando falamos que buscamos essa consolação, estávamos pensando exatamente na proposta filosófica de Aristóteles,
filósofo grego antigo, quando ele nos apresenta um termo muito significativo, que é a entelequia, que diz respeito à perfeição possível. Todos nós temos níveis de perfeições possíveis, senão seria desesperador não ter qualquer ponto em nós que nos inspirasse a essa busca efetiva que naturalmente empreendemos no nosso dia a dia, às vezes sendo felizes, às vezes não, às vezes conseguindo efetivar através do nosso comportamento o que nós desejamos e o que nós já indicamos como um caminho para a nossa felicidade, outras vezes ainda vivendo o arrependimento, a culpa, o remorso, porque já sabendo ainda não temos vontade de fazer, ou se já temos alguma vontade de fazer, esta ainda não é suficiente para que na hora dos desafios, na hora das tentações, nós não consigamos efetivar e então dizer: eu não faço mais isto. Simples assim, eu não faço mais isto. E quando nós superamos essa condição, pouco importa quem apareça na nossa frente e nos proponha. Nós não vamos nem brigar com essa pessoa, porque a nossa reação antagônica a qualquer proposta que nos distancie da vivência da virtude, conforme consta no próprio capítulo que trata dessa perfectibilidade do ser de perfeitos, diz respeito exatamente à nossa condição interior de lidarmos com essa possibilidade. Quando já estamos seguros, convictos, muito obrigado, nós simplesmente dizemos para a pessoa: não, muito obrigado. Não vamos brigar com a pessoa porque ela tenha nos oferecido algo que não deva, que nos ameace, que nos faz pensar na possibilidade que existe em nós ainda de cairmos na tentação. Esse é o grande problema. O problema não está na oferta que o outro faz, mas sim no quanto nós nos sintamos correndo risco, inclinados a. Tem uma história muito interessante atribuída a Malbatã, que o nosso querido Ari Quadros Teixeira gosta muito de contar. Tinha um sujeito que era um servidor público, digamos assim, para o rei. E era o único que o rei nunca tinha encontrado nenhum escorregão, porque ele nunca havia desviado nenhum recurso, nunca tinha tido qualquer comportamento comprometedor, e ele cobrava impostos, viu, Jacó? Ele cobrava impostos. Aí, em um dado momento, ele procura o rei e diz: majestade, eu queria lhe fazer um pedido. E o rei disse: claro, você, após ter me servido por tantos anos, diga o que é que você quer. E ele disse: eu quero me aposentar. Eu já tenho tempo suficiente. Eu continuo porque eu gosto do que eu faço, porque eu sei que eu faço bem feito, mas eu quero me aposentar. E o rei disse: de forma alguma, você é o meu melhor cobrador de impostos. Você nunca teve nem sequer suspeita levantada sobre sua conduta, mas de forma alguma. Agora eu fico curioso, como que você, que gosta do que faz por amor, vem me pedir para se aposentar? Ele disse: pois é, majestade, durante esses anos todos que eu lhe servi, nunca ninguém me fez uma proposta que mexesse comigo. Mas ontem, após eu ter dito que não podia, uma pessoa me fez uma proposta, e eu me peguei pensando sobre ela, tanto que eu disse para a pessoa: volte amanhã que eu lhe darei a resposta. Pela primeira vez, eu me peguei pensando sobre a possibilidade de aceitar. Como eu não quero correr o risco, eu quero que o Senhor me dê minha aposentadoria hoje, porque amanhã,
quando a pessoa chegar, eu não mais estarei no cargo, na função. Porque um homem deve saber até onde deve ir. E frente àquela situação, já que ele estava lidando com uma pessoa que durante toda a sua atividade profissional agiu com honestidade, o que ele poderia fazer como retribuição àquela conduta ilibada era conceder-lhe a aposentadoria. Quantos de nós, podendo fazer isto, tenta verificar até quando aguenta? Por isso que Chico Xavier, com extrema sabedoria, definiu tentação como aquilo que a gente corre dela, doido para que ela nos alcance. Porque aí, a depender da natureza da tentação, a gente diz que não resistiu, que a carne é fraca, não é? Eu fico imaginando, meu Deus, eu não sei o que é isso, mas eu fico imaginando quem tem mais carne. Como deve ser lidar com isso? Esse é um exercício fenomenal, saber reconhecer o limite, como fez o personagem da história, saber compreender até onde nós podemos ir. Daí que a psicologia nos chama a atenção, que quanto maior for o nosso barulho, interno ou externo, mais nos sentimos tentados a sucumbir na proposta que foi feita. E é muito simples fazermos algumas avaliações, para avaliarmos o quanto os critérios que nós utilizamos nos garantem a propriedade do que nós fazemos. Tem coisas que nós não conseguiríamos viver se fizéssemos. Insuportável. Tem coisas que nós nos permitimos e criamos os argumentos os mais diversos através das racionalizações, das transferências de responsabilidade, com o argumento de que é comum, todo mundo faz, e então nos permitimos fazer também. Esses desafios humanos, demasiadamente humanos, como diria Friedrich Nietzsche, nos faz pensar em torno do quanto estamos dispostos a superar a nós mesmos. E esta superação nos dará a condição de podermos marchar com a segurança de que sabemos exatamente o que desejamos. O espírito Samuel Bulamarque, no livro O Homem e Suas Buscas, que tivemos a felicidade de receber psicograficamente, nos chama a atenção no capítulo que ele fala sobre objetividade dos objetivos, para que a gente não perca o foco. Se a gente já sabe o que quer, trace um planejamento, cumpra esse planejamento, para que possa exatamente trilhar pelo como devo fazer para alcançar o que eu desejo. Não há um outro caminho para chegar na perfeição. É gradativamente, é gradual, portanto, porque para evoluirmos ao ponto de alcançar a evolução, nós precisamos empreender cada vez mais esforços na linha do progresso. E essa gradação a que somos convidados nos permite ter uma disposição efetiva para que tenhamos a clareza e a distinção não somente do que queremos enquanto objetivo, mas do que precisamos fazer para conquistar este objetivo. Porque senão nós ficamos com uma grande massa ainda se encontra. Lembrando Chaplin, como se fôssemos homens máquinas. Acordamos,
Vamos para o trabalho, comemos, voltamos, dormimos, fazemos sexo, tudo na base do instinto. Tudo dentro de um automatismo. Não paramos para nos indagar em momento algum se é assim mesmo que tem que ser. Se nós não podemos fazer uma outra escolha. Se nós não temos a condição de eleger, portanto, o caminho que nós devemos trilhar. A coisa é tão triste, tão massificante, que eu conversava com um colega nosso, e ele fez uma atividade em uma escola, e a menina, se referindo a essas danças modernas que existem aí, são bastante estimuladas, inclusive, pelos vídeos na internet, em que as próprias expressões depreciam a pessoa, e ela disse: se eu não dançar isto, ninguém vai querer ficar comigo. E essa mesma pessoa disse que para ela tinha o mesmo valor chamar uma amiguinha de galinha ou de meu amor. E aí ficamos nos perguntando se realmente há uma confusão de valores, e há, ou se então nós, os mais velhos, estamos desatualizados, porque as relações interpessoais são expressões que nós não devemos mais considerar a moralidade e simplesmente devemos dar vazão aos nossos instintos, sem qualquer indagação em torno do quanto isso pode me fazer uma pessoa melhor. Quando nós tivemos aqui na primeira palestra sendo tratada a questão da verdade, se é que ela existe, e se existe, se ela pode ser conhecida, se pode ser conhecida, se ela pode ser divulgada, aí a gente fica lidando com um problema filosófico extremamente interessante, que define duas grandes correntes, que é o dogmatismo e o ceticismo. Ora, o ceticismo absoluto declara que não há verdade, e portanto entra em contradição. Porque se eu estou afirmando de maneira absoluta que não existe a verdade, logo passa a ser a verdade a inexistência da verdade. E aí entra em contradição. Os céticos relativos vão dizer assim: como os nossos sentidos nos enganam. Acompanhe o raciocínio. Como os nossos sentidos nos enganam, eu não tenho como ter certeza se o que eu percebo é a verdade. E caso eu viesse a perceber a verdade, como a linguagem também é limitada, eu não teria como divulgá-la. Logo, eu nem tenho certeza se a verdade existe, não tenho certeza se ela existisse, se eu poderia conhecê-la, e se eu pudesse conhecê-la, se eu poderia divulgá-la. Ou seja, mata a possibilidade, a função. Pronto, então para que conhecer? Mas olhe como a mente humana é extremamente criativa. Olha que maravilha. O dogmático é aquele que acredita que a verdade existe, que pode conhecê-la, que pode divulgá-la. Agora, veja como é diferente o raciocínio de um dogmático para um cético. Um dogmático, se ele tem uma ilusão de ótica, se ele comete qualquer engano, após constatar o que efetivamente se deu na realidade, o dogmático diz: eu me enganei, descobri agora a verdade. Ok? Em qualquer situação. E aí eu vou dar aqui um exemplo bem comum, que eu gosto de usar nas aulas. Estamos viajando, dia de sol, aquela reta enorme, e aí eu olho para o asfalto e vejo o asfalto como se estivesse molhado. Ok? E observe, olha o meu cuidado, olha o refino, como se estivesse molhado. Tem gente que já faz uma inferência assim: choveu, porque poderia estar molhado de uma outra forma. Ok? Quando eu chego lá, eu, dogmático, que vejo que não está molhado, eu digo: me enganei, achei que estava molhado, mas não está, era o reflexo do sol, e o não estar molhado é a verdade que eu encontrei.
Olha o que é que o cético diz. Chegando lá, e vendo diferente do que viu, ele não diz como dogmático: eu achei que estava molhado, mas não está. Ele diz assim: se os meus sentidos já me enganaram uma vez, quem garante que eles não estão me enganando de novo? Portanto, não é possível conhecer a verdade. Pode parecer coisa de doido, em certa medida, mas o bom é descobrir que todos estamos nesse time, porque a depender da situação, nós agimos exatamente assim. E eu vou dar um exemplo. Alguém mente para nós, apronta conosco, essa mesma pessoa chega depois assim: olha, agora é verdade. A gente pensa o quê? Você já me mentiu uma vez, quem me garante que você não está mentindo de novo? Este é o raciocínio do cético. Observe que com essas possibilidades, que nos permitiria ou não conhecer a verdade, que nos permitiria ou não estabelecer, portanto, um modelo, uma referência, que nos guie para onde nós queremos chegar, que é a perfeição, se esses acontecimentos e essas ocorrências não nos deixam um tanto que inseguros, um tanto que medrosos. E aí, no tema que foi tratado pelo Luiz Queiroz, amai-vos uns aos outros, colocando, portanto, como referência o amor, e nós sabemos que o amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, citado por Lázaro, é o sentimento maior. Inclusive, ele apresenta uma evolução do instinto para que se corrompe, a sensação se corrompe e vira emoção, e a emoção é o sentimento, e o amor é o sentimento maior. E isso nos faz pensar, portanto, na dimensão afetiva. Eu jamais alcançarei essa perfeição, tendo o Pai Celestial como referência, tão somente pela perspectiva cognitiva. Eu vou precisar também da afetiva. E o caminho, por excelência, é o caminho do amor. Porque amando, nós alcançamos características de manifestações do nosso ser que seria inalcançável sem o amor. E para resolver ou equacionar essa questão, para aquelas pessoas que de repente afirmam: mas como eu posso fazer? Eu não sei amar. Léo Buscaglia, antes de desencarnar, ele escreveu vários livros e defendia a tese de que amar se aprende. Desencarnou, voltou a escrever psicograficamente, e eu tive a felicidade de receber, eu já estou no 3º livro dele, um publicado, Amor, o Sentido da Vida. Ok, nada de novo, mas aí ele coloca um subtítulo que eu acho extremamente interessante, porque ele responde às nossas indagações, que é amar apesar de tudo. Porque, por incrível que pareça, nós usamos o amor como justificativa para não mais amar ou para não perdoar. Mas eu amava tanto e fez isso comigo, pois eu não perdoo. Ok? Usamos o amor como que, por amarmos, estaríamos isentos de passar pelas possibilidades da nossa condição evolutiva. Como que eu lhe amando me traiu? Como que eu lhe amando me deixou de amar? Como que eu lhe amando me abandonou? Como? Ou seja, o amor, nessa perspectiva, é condição para que o outro corresponda aos meus interesses. Entendemos que vivemos a dimensão do amor condicional. Só que Jesus propôs o amor incondicional, que, de forma interessante, o Léo Buscaglia propõe: ame, apesar de tudo. E a tese que ele defende, que é extremamente rica, é: ao encontro do Evangelho, para amar ao próximo como a si mesmo. Sim, quem é o próximo? Aí ele diz: ame qualquer um. Que o próximo não seja o da família, não seja o amigo, não seja o etíope que está morrendo de fome, não seja aquele que desencarnou com ebola,
Ame qualquer um. E se amarmos qualquer um, amaremos a todos. Portanto, o próximo e aquele que mesmo distante se tornará próximo por amarmos. Aí a gente começa a perceber que algo começa a funcionar diferente. E a gente começa a ter vontade de nos tornarmos pessoas melhores. E quando a gente quer realmente ser uma pessoa melhor, a gente vai buscar viver de forma tal que o Evangelho viva na mente e no coração da gente, como foi tratado nesse evento aqui, pela Nádia Matos. Ser entranhado pelo Evangelho, ser permeado por ele, ser preenchido por ele. E isso nós podemos fazer a começar pelo nosso relacionamento em casa. Nós podemos, no exercício desse Evangelho, no exercício desse amor e na busca da verdade, estabelecermos critérios extremamente interessantes. Quantas vezes nós deixamos de ser felizes porque queremos ter razão e brigamos por um mosquitinho e fazemos bico e ficamos de mal? Isso é tão horrível. Gente grande ficando de mal, não fala comigo não. Só falta fazer como criança, corta aqui, né? E pouco importa se tem 8 ou se tem 80 anos. E eu posso dizer isso, não que eu tenha 80, mas eu trabalho com terceira idade. E eles colocam isso de forma extremamente rica. Eu estou de mal, eu não acredito. Por que você não acredita? Você vai morrer assim. E aí toma um choque. Eu disse, olha, se morrer assim é pior. Vai ter que voltar. Afe Maria, eu vou fazer as pazes, porque eu quero tudo. E faço tudo para me livrar. Sem amar, vai voltar. E se amar, tanto faz e eu ficar, porque já ama. Essa é a grande questão. Então, quem tiver qualquer dificuldade com sogra, ame logo. Sério, eu não sei porque eu falei em sogra. Olha, eu sempre me dei bem com as minhas sogras. Deve ser por isso. Ame logo. E aí, tem coisas que a gente fica deixando, né? Estamos em outubro, com toda a sua força rosa. Aí disse assim, não, eu briguei, eu vou deixar, porque no Natal eu faço as pazes. E se desencarnar antes? Não, no ano, aí chega o Natal, falta coragem, no ano novo, para aproveitar a fraternidade universal. Resolve logo a questão. Você vai voltar a ser feliz antes do Natal, antes do ano novo. Vê se isso não é uma forma bem simples e cotidiana de alcançarmos a nossa perfeição. Olha, eu vou fazer de tudo para não ficar guardando ressentimento. Ressentimento é coisa de gente imperfeita, não é da gente não. Nós somos espíritos que brilhamos bastante. Vamos fazer essa proposta para nós mesmos. Olha, eu vou resolver a situação. Tem coisas que a gente fica ali segurando, na quebra de braço, por orgulho puro. Aí depois, quando os dois desencarnam, a gente vai chorar, porque poderia ter feito diferente, mas não fez. Ore, busque forças através da oração, para que você estabeleça essa relação definitiva, em nome do amor, em nome do Evangelho. Veja quanto nos incomoda, quando nós temos problemas por resolver, e às vezes são coisas simples, e aí vale sempre fazer aquela escolha, entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz, pronto. Agora sim, de verdade, não é querendo dar uma de superior não, é lá entre os irmãos, pais e filhos, cônjuges, e aí você diz assim, tudo bem, já que você quer assim, então tá, você tem razão. Isso não vale. A pessoa sabe que você não está dizendo a verdade. Faça o esforço de compreender por que o outro está defendendo aquilo.
E aí assim, entenda que o outro pode pensar diferente de você. E lembre que pensar diferente não significa que a outra diferença, que é a forma que nós pensamos, esteja errado. E quando a gente quer, a gente encontra como, a gente encontra o jeito. Eu falei essa semana para o grupo da terceira idade sobre a capacidade da irritação. E mostrei para eles uma função positiva da irritação, porque Deus não erra. Se para os teístas Deus existe e ele não erra porque é perfeito, para os materialistas, para os ateus, que Deus não existe, é a natureza, ela também só funciona com critério de necessidade, então não erra. E se nós nos irritamos, deve ter uma função, se irritar. O problema é quando nós não conseguimos fazer o aproveitamento da irritação e perdemos o controle. E aí eu comecei a discutir com eles sobre coisas que nos incomodam. E aí vocês imaginem a riqueza, cada um dando o seu relato. Das coisas da intimidade às coisas públicas, que irritam. E aí chegamos, por fim, no ronco. Quando eu falei na irritação resultante do ronco, uma fez assim: ah, meu Deus, durmo de valete. Aí a outra disse: no dia que eu tentei, tomei um chute. Assim, coisas ricas, né? Aí teve uma que disse assim: Deus que me livre, eu não vou pro valete não, eu vou é para outro quarto. Aí eu disse: e depois de manhã você volta? Eu não, eu já vou é cuidar da minha vida. Ele que fique lá com o ronco dele. Aí eu disse para ela assim: olha, eu vou apresentar o fundamento, é forte. Eu vou apresentar o fundamento e vou lhe fazer uma pergunta, absolutizando. E aí ela disse: é o que, professor? Eu disse: ó, você sabe que quando a pessoa ronca, é pelo esforço de respirar, porque se não fizesse o esforço para respirar e parasse de respirar, morria. Agora me responda, você prefere o ronco dele ou que ele morra? Não, professor, deixa ele roncar. Ok? Eu sei que a maioria pode estar pensando, porque o homem carrega essa marca, que o homem é quem predominantemente ronca. A experiência de ouvir as pessoas mostram que a coisa está quase empate, tá? Entretanto, olhe que relato maravilhoso. Eu conversava com a senhora de 68 anos. Tinha 2 anos que o esposo tinha desencarnado. E ela disse que se deu conta de que uma das coisas que mais fazia com que ela sentisse saudade era do que mais ela reclamava: o ronco. Porque eles sentavam no sofá, na sala, para assistir televisão, e ele, no primeiro round, já dormia. E então, mesmo ele não assistindo, mas ela sabia que ele estava ali, porque ela ouvia a presença de vida dele. E eu disse: gente, que coisa maravilhosa. E ela disse: e eu reclamava muito do ronco, e agora que ele se foi, por vezes em casa, naquele silêncio, como eu sinto a saudade cortando o meu coração. Aí eu disse para ela: ah, a senhora sente saudade? Ela disse assim: sinto, meu filho, e como dói. Eu disse: isso porque a senhora interpreta a saudade de forma diferente. E ela olhou para mim e disse assim: meu filho, saudade é saudade. Aí eu disse: não é não, trem. Ela disse: é o que? Eu disse: saudade. E essa definição não é minha, eu aprendi com uma criancinha que estava em fase terminal, em um artigo que um médico escreveu. Ela definiu saudade como o amor que fica. Aí eu disse para ela: saudade é o amor que fica. Ela se emociona,
e me diz assim: ô Lindomar, e quando foi o amor que partiu? Aí eu disse para ela: que coisa linda, ele acabou de mudar o nome, e agora é o seu amor. Quando o amor partiu, ele deixa sempre a esperança de que vai voltar. E ela me disse: pois é, esses dias eu estava me sentindo tão só, e pedi a Deus que Ele me mandasse um sinal, de que Ele continuava me amando. Ele, Deus, continuava me amando. E de forma tão interessante, eu acabei tirando um suave cochilo. E eu vivi uma experiência diferente. Não entendi direito. Era como se eu estivesse, embora dormindo, acordada. Desdobramento. E então, quando eu olho para o lado, ele está sentado na poltrona que sentava e me perguntou. Foi muito rápido, mas ele me perguntou: você prefere ouvir a minha voz ou o meu ronco? Não é lindo isso? E aí ela disse que se percebeu com o rosto lavado de lágrimas, e naquele momento ela teve a dupla certeza, que o amor não foi como ela tinha pensado, e que Deus jamais deixou de amá-la. Experiências simples como essa têm um poder revelador em nossas vidas, porque nós vamos descobrindo que, se tivermos sensibilidade e inteligência suficiente, nós alcançamos o aproveitamento legítimo das oportunidades para a nossa perfectibilidade ser adquirida. Kant, um filósofo alemão, ele diz que educar é desenvolver a perfectibilidade do ser. E à medida que nós vamos buscando adquirir essa educação, experienciar essa ternura no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nas nossas reações, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos seguindo as orientações de Jesus. Ele recomendava que nós não fôssemos dormir sem fazer as pazes. E olha, gente, não é difícil quando a gente realmente quer. Às vezes alimentamos inimizades por tanto tempo que a gente nem lembra ao certo qual foi o motivo. E se a gente parar para pensar, a gente lembra que não fala com a pessoa. Mas foi por que mesmo? Eu mesmo já vivi isso na minha infância. Tinha um colega lá de rua, vizinho de frente, que a gente brincava muito de bola, e um dia a gente se desentendeu e ficamos de mal. Crescemos, adolescentes, adultos. Eu disse: gente, e eu fiquei me perguntando assim, a gente está de mal mesmo por quê? E eu não sabia. Eu disse: rapaz, eu vou descobrir. Aí um dia eu fui passando por ele, aí eu disse assim: deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aí ele até se assustou, né? Olhou assim para mim: é o quê? Eu disse: não, é que eu estou com uma dúvida. A gente ficou de mal mesmo por quê? Aí, ele riu, disse assim: você é doido? Eu disse: não, é sério. Se você lembrar, me diga, se valer a pena eu continuo de mal. Aí ele disse assim: naquele dia, por causa da bola. Por causa da bola, rapaz? E por causa de uma bola a gente ficou de mal e parou de jogar bola? Isso não foi inteligente. Aí ele olhou assim para minha cara, com aquela cara de interrogação. Eu disse: bom, agora você decide, a gente volta à amizade ou continua de mal? E dei a mão para ele. Aí ele fez: você é doido mesmo. Bom, eu não sei se ele tem razão, mas assim, eu sei que eu resolvi um problema que eu nem lembrava mais do motivo, e para mim aquilo ali foi suficiente, foi muito bom. Esses dias uma pessoa me contou algo que eu achei extremamente interessante. Ela, por conta de questões políticas, ela ficou de mal contra a pessoa, mas ela gostava da pessoa. E aí passou um tempo sem ver a pessoa.
Aí, quando encontrou a pessoa, ela pulou de alegria, porque viu, abraçou a pessoa. Quanto tempo eu não lhe vejo? Aí, quando estava abraçada, ela lembrou que estava de mal. E aí a pessoa meio assim, né? Foi que deu nela. E aí ela abraçada fez assim, e lembrei. E aí disse que a pessoa disse assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Observe como o Evangelho de Jesus desperta em nós essa criança que é bem-vinda. Vinde a mim, as criancinhas. Observe como, quando nós estamos felizes, alegres, como nós nos desarmamos. A gente fica pronto para amar. A gente fica disposto a ter uma vida mais significativa. E a gente vai dormir leve. A gente desperta com vontade de viver. A gente vai para o trabalho com a certeza de que a gente está contribuindo para que o mundo seja melhor. A gente vai para a atividade espírita ou na igreja, onde participe de uma experiência grupal, social, que tenha uma referência aí de espiritualidade, de transcendência, com uma vontade de estar com pessoas, com gente. E isso nos alimenta a alma. Isso é alimento para nós. E à medida que nós vamos vivendo assim, nós vamos descobrindo formas de vivermos muito, mas muito melhor. Às vezes a gente deixa para relevar certas coisas na proximidade da morte. Às vezes, nem na proximidade da morte a gente consegue. Então, o fardo que a gente vai levar para o mundo espiritual é muito maior. E olhe, nessa minha experiência com a mediunidade, nossa, quantos espíritos retornam. Retornam porque querem se desculpar, quando poderiam ter feito antes. Voltam porque querem pedir perdão. Voltam porque querem conseguir dizer o que não conseguiu falar antes, que ama. Porque dava um nó, porque não conseguia tocar no outro, no filho, na filha, no esposo. Esses dias eu encontrei um espírito, ele desencarnou com 88 anos, tinha 2 anos que tinha desencarnado, e aí eu perguntei para ele assim, é porque eu sou assim, um pesquisador natural, eu gosto dessas coisas, e eu perguntei para ele assim, o que o senhor sente mais falta? E aí ele me disse assim, de minha velha. Ela continua encarnada. E ele disse assim, dela, sim. E de estar com ela alguma coisa? Aí ele parou assim e fez, olha, eu vivi com ela 50 anos. E engraçado, senti falta, porque desses 50, eu fiquei 30 sem beijá-la. Tem coisas que a gente precisa morrer para descobrir. Agora, não vamos contar para ninguém, só para quem vai assistir as fitas depois. Mas dos casados aqui, que já tiver mais tempo, muitos de nós não beijamos há muito tempo. Faz falta. Estou doido para voltar para casa. Então, sério, é um momento de entrega, de cumplicidade, de partilha, de cooperação, de atenção, de carinho, de sabor. Tem coisas que a gente deixa de fazer e faz bem para a vida da gente. Às vezes a gente passa semanas inteiras, mês, sem dar um abraço, sem receber um abraço. Como que a gente vai chegar nessa perfeição se a gente não se educar afetivamente também? Como que a gente vai chegar nessa perfeição, que uma das características é a onisciência, sem aprender pelo menos uma coisa por dia? Vai dormir,
Descobriu que não aprendeu nada? Corre, pega o dicionário e aprende uma palavra nova. E vai dormir feliz. Descobriu que naquela experiência ali você faltou algo. Vai, conversa com você mesmo. Estabeleça esse diálogo fundamental para que você possa se sentir mais na onisciência divina, na onipotência divina e na onipresença divina. Tudo se manifesta integralmente. Nós precisamos nos permitir essa manifestação integral. Se eu estou aqui agora, eu estou aqui. Hoje em dia, às vezes a gente vê, tem pessoas que vão inclusive para a palestra espírita, inclusive no tratamento espírita, em vez de ouvir a palestra, está lá no Facebook, no meio. Será que o conteúdo que está sendo tratado não diz respeito ao enriquecimento da existência? Será que se eu não precisasse, eu estaria ali naquele momento? Então assim, ficamos nos perguntando o quanto de tempo nós perdemos. André Luiz e Meimei trabalham de forma extremamente interessante. André Luiz nos fala do valor do instante. Meimei nos fala da importância de um quarto de hora, 15 minutos. Do tanto de coisas que nós podemos fazer em benefício para o outro. O quanto eu posso aprender, o quanto eu posso contribuir, de que forma eu posso efetivamente expressar o meu amor pelo outro. Rubem Alves tem uma frase maravilhosa. Ele diz que nós só devemos quebrar o silêncio se a gente for contribuir de alguma forma com a nossa palavra. Senão a gente não deve quebrar o silêncio. E a gente descobre o quanto às vezes pode nos faltar sabedoria quando usamos a palavra. O quanto nós podemos, às vezes, intencionalmente, usar a palavra para ferir alguém, ou até mesmo o silêncio, quando o outro espera de nós uma resposta. Então, a gente pode se perguntar, o como eu vivo é uma maneira de mais me aproximar de Deus? O como eu vivo é uma forma de seguir as recomendações de Jesus, quando Ele nos indica, sede perfeitos? O como eu escolho viver é uma maneira de demonstrar amor por mim mesmo? No capítulo Sede Perfeitos, tem lá um item que nos chama a atenção sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. E é o Espírito Jorge que discute a questão, que nos põe algumas proposições, que chama a atenção para as pessoas mornas, nem quente nem frio, os indiferentes. E aí tem gente que é assim. Aí você diz assim, lembrando um pouco à tarde, quando a Dinailson disse, olhe para o lado, olhe para o outro, veja a pessoa, aperte a mão, dê um abraço. Tem gente que até se nega. E às vezes fecha o olho e diz, estou concentrado, estou em prece, né? Estou abraçando Jesus agora. Tem outras que cumprem, mas assim, porque foi indicado. Aí olha assim para o lado, aí levanta, vai com o seu abraço para lá, trem. Não me dê abraço assim não, porque eu vou lhe apertar, e só solto quando você me abraçar. Eu conheci uma professora de yoga, com ela eu tive um caso de amor. Nós nos abraçávamos onde nós nos encontrássemos demoradamente, e a nossa combinação é assim, a gente só se solta, só se larga, quando o coração serenar. Porque vocês podem observar, quando a gente abraça alguém, há uma aceleraçãozinha, sabe? Há uma aceleraçãozinha. Há um disparo, né? Alguns porque gostam do abraço, outros pela proximidade humana, o outro pelo desodorante vencido, mas há um disparo, né? Há um disparo. Tem gente, inclusive, que diz assim, olha, quando o outro levantou o braço, eu prendi a respiração em nome de Jesus, e aí segurei, certo?
Segurei a respiração mais firme ali. E são exercícios extremamente interessantes. Abraçar com vontade, viva o momento. Eu fui testado uma vez, tem coisas que eu considero um teste. Eu estava em Ubaitaba, fazendo um seminário, que falamos sobre as emoções, sobre o amor de Jesus. Assim, nossa, dava aquela vibração maravilhosa, todo mundo se sentindo na Galileia, no meio de Jesus lá, Jesus no meio do povo. E aí, quando eu já estava terminando o seminário, entra uma moça, visivelmente pessoa de rua, uma negra, e ela estava com o rosto todo branco de pasta de dente que ela tinha passado no rosto todo. Ela entrou e sentou logo na primeira fila que tinha uma cadeira. E aí vocês imaginem o desconforto das pessoas, não só pelo como ela estava vestida, pelo odor e pela pintura, pela maquiagem. E aí ela ficava assim balançando. Aí eu vi os organizadores naquele papo, e aí tira, não tira, chama, não chama, e aí, e de vez em quando ela dizia, isso mesmo. Aí era que o povo ficava preocupado, né? Muito bem. Quando eu os percebi preocupados, eu olhei, sinalizei, botei no meu discurso, fique tranquilo, no contexto, e ficaram. E estava previsto uma técnica de encerramento. E essa técnica envolvia abraços. Aí nos demos as mãos e tal, e a moça levantou e deu as mãos. E aí vamos e tal. Olha, gente, na hora que eu disse vamos nos preparando para encerrar, eu vi o povo dar uma olhada rápida. Aí a mente humana é fantástica. Eu acho que fizeram uma conta. Se abraçar nesse sentido, porque foi incrível como deu certo para eles, não é? Eu vi aquela rápida olhada assim, quando eu disse, agora se abraça. Quem estava do lado da moça? No próximo. Aí eu vi que a moça ficou assim. Aí eu disse, bom, em nome de Jesus. Ó Jesus, eu lhe amo, viu? Muito. Aí cheguei perto dela, porque eu não sabia qual era a reação, ela realmente tinha características, né, de loucura. Aí eu cheguei perto dela e perguntei assim, eu posso lhe abraçar? A moça olhou para mim e disse assim, o senhor vai me abraçar? Eu disse, se você deixar. Aí ela fez assim, ó. Aí eu fui devagarzinho. Não rolou um clima não. Eu fui devagarzinho, até para ela não se assustar. Possivelmente ela não tem hábito, né, com aquele quadro. E aí abracei ela. Mas olha, gente, eu fui envolvido em uma vibração de amor tão grande, e a moça começou a chorar. Começou a chorar, e ali abraçado, assim, e não foi nada espalhafatosa, de apertar muito, não, aquela coisa terna, profunda, e ela chorando. Bom, aí essa hora também eu já estava em lágrimas. Quando terminamos de nos abraçar, aí assim, o grupo parado, já tinham dado os abraços deles, todo mundo olhou para mim tipo assim, e agora? Aí assim, eu olhei para o grupo e disse, façamos o que Jesus faria. Fez uma fila para abraçar essa moça. E essa moça é emocionada. Não tem aquelas coisas antes e depois? A foto? Fantástico. Se tirasse uma foto dela antes e uma depois, nós veríamos ali o milagre do amor. A fisionomia da moça era outra coisa. Parecia que o cheiro forte que ela tinha sido substituído por uma fragrância maravilhosa. E depois, claro, né, não ia se perder a piada. Quando termina, que vai conversar aquela coisa toda, aí o presidente disse, você viu que todo mundo buscou logo arranjar seu par? Eu disse, vi.
Só que aí, quando a gente terminou os abraços, que a gente olhou, você estava abraçado com ela, os dois chorando. Aí você não viu, porque você estava virado para ela. Mas aí nós nos demos uma segunda olhada. Na tradução dele, nos leamos agora. E aí você, para arrematar, disse: façam o que Jesus faria. Depois da gente ter ouvido aquilo tudo, de se sentir um semeador do bem, como tão bem falou aqui o Ferrer, tinha que fazer alguma coisa. E aí nós fomos abraçando, e uma coisa fantástica aconteceu. Quando nós abraçávamos e conversamos lá, ele me contava, ninguém sentiu o odor do início. O amor gera transformações, não somente na nossa vida, mas também nos nossos sentidos. O amor nos dá uma condição profunda de vivermos desde agora o máximo que possamos essa perfeição. Eu tenho certeza que todos que estamos aqui, estamos, porque já estamos trilhando esse caminho, porque estamos buscando cumprir a recomendação de Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Que esta perfeição não seja atrasada em seu processo, e que nós tenhamos muita, mas muita vontade de fazer com que a nossa vida, a vida dos outros, a vida que existe no mundo se torne diferente, para que esse mundo seja o mais rapidamente possível o lugar que nós desejamos. Porque aí não estaremos só buscando ter cuidados para deixar um mundo legal para as próximas gerações, para os nossos filhos, mas estaremos cuidando dos nossos filhos para deixarem pessoas boas para este mundo que aí fica. E assim a gente descobre que por todos os discursos de transcendência tem uma coisa que é bem perto da gente, que nos permite cumprir essa recomendação, vivenciar esse projeto. E aí sim, propomos: tente, sem olhar para o lado, lembrar de quem está sentado do seu lado. Segundo, sem olhar para o lado, tente ver se você lembra que roupa essa pessoa está vestindo, que cor. Sem olhar para o lado, tente sentir o calor dessa pessoa. Sem olhar para o lado, tente ouvir o coração que pulsa ao seu lado. Sem olhar para o lado, tente sentir o amor dessa pessoa que está ao seu lado, conhecida ou não. Tente sentir o amor dessa pessoa. E por um instante, eu solicito, feche os olhos suavemente e tente sentir o amor que nos envolve, o carinho de Jesus por todos nós, nos estimulando à perfeição. Por um instante eu peço, respire o amor, sinta o amor, vibre em amor, sinta-se amando, porque assim como as aves voam no céu e as ondas marolam no mar, assim como a brisa chega onde quiser, assim como os raios do sol nos alcançam todos os dias, assim como a lua embeleza o céu com o brilho que pegou emprestada do sol, assim como o gosto de uma fruta madura,
Assim como a sua capacidade de amar junto com a minha, assim como a felicidade que estamos sentindo agora nos permite constatar que o amor existe, que estamos em paz e que a vida conspira tanto em nosso favor que até temos fundo musical para podermos dizer, Jesus, o quanto amamos você. Muito obrigado por este momento de luz e de paz que vocês me oportunizaram por me convidarem a vir aqui. Muita paz.